Preparação para a morte de Santo Afonso Maria de Ligório. Considerai que sois pó, e que em pó vos haveis de tornar. Virá um dia em que morrereis e sereis lançado à podridão num fosso, onde vosso único vestido serão os vermes. Tal é a sorte reservada a todos os homens, aos nobres e aos plebeus, aos príncipes e aos vassalos. Logo que a alma saia do corpo com o último suspiro, dirigir-se à eternidade, o corpo deverá reduzir-se a pó. Apresento-lhes um livro que, infelizmente, não é mais vendido, e contém uma profunda riqueza para nosso progresso espiritual. Trata-se desta obra escrita por Santo Afonso Maria de Ligório, Preparação para a Morte, Considerações sobre as Verdades Eternas. Através dela, iniciaremos profundas reflexões em nossas vidas a fim de que sejamos mais generosos para com nosso amado Salvador, buscando amá-lo com mais dignidade, oferecendo-lhe nosso mais sincero e firme compromisso de renunciarmos às coisas do mundo e a nós mesmos, para que apenas Ele possa reinar em nossos corações. Consideração 22ª dos mau hábitos. O ímpio, depois de ter caído no abismo dos pecados, tudo despreza. Provérbios 18,3. Ponto 1º. Uma das maiores desventuras que nos legou a culpa de Adão é a nossa propensão ao pecado. Dela se lamenta o apóstolo, sentindo-se levado pela concupiscência ao próprio mal que aborrecia. Veio outra lei a meus membros que me leva preso à lei do pecado. Romanos 8,25. Resulta daí que nós, infeccionados de tal concupiscência e cercados de tantos inimigos que nos incitam ao mal, dificilmente chegaremos sem culpa à glória. Reconhecida, pois, esta fragilidade a que estamos sujeitos, pergunto eu, que dirias de um viajante que, devendo atravessar o mar durante forte tempestade num barco meio avariado, quisesse carregá-lo com tal peso que, mesmo que não houvesse tempestade e ainda que o navio fosse de construção resistente, bastaria para fazê-lo sossobrar? Que prognóstico formaria sobre a vida deste viajante? Pois penso mesmo do indivíduo de maus hábitos e costumes, que deve cruzar o mar tempestuoso da vida, em que tantos naufragam, num barco frágil e avariado, como é nosso corpo no qual viaja a alma. Que sucederá se o carregarmos ainda com o peso irresistível dos pecados habituais? É difícil que tais pecadores se salvem, porque os maus hábitos cegam o espírito, endurecem o coração e ocasionam provavelmente a obstinação completa na hora da morte. Primeiramente, o mau hábito nos cega. Qual o motivo que fazia os santos implorar incessantemente a luz divina, temendo converter-se nos pecadores mais abomináveis do mundo? É porque sabiam que, se chegassem a perder a luz divina, poderiam cometer culpas horrendas. E como se explica que tantos cristãos vivem obstinadamente em pecados, até que irremediavelmente se condenam, porque o pecado cega, e por isso se perdem? Sabedoria 2,21. Toda culpa traz consigo cegueira e, acumulando-se os pecados, agrava-se a cegueira do pecador. Deus é nossa luz. Quanto mais se afasta a alma de Deus, tanto mais se mergulha nas trevas. Seus ossos se encherão de vícios.
São João 20,11. Assim como o sol não pode penetrar através de um vaso cheio de terra, assim não pode entrar a luz divina num coração cheio de vícios. Vemos, por isso, com frequência, muitos pecadores, sem luz que os guie, a cair de pecado em pecado e sem que procurem emendar-se. Salmo 11,9. Caídos esses infelizes no abismo de trevas, só sabem pecar e falar em pecados. Não pensam mais que em pecar e já não consideram sequer o grave mal que é o pecado. O costume de pecar, diz Santo Agostinho, não deixa o pecador reconhecer o mal que pratica. Vivem desta maneira como se não acreditassem na existência de Deus, do céu, do inferno e da eternidade. Acontece que o pecado, que ao princípio causava horror, por efeito do mau hábito, já não repugna. Agita-os como uma roda, e como uma palhinha diante do soprar do vento. Salmo 82,14. Vede, diz São Gregório, a facilidade com que é levantada uma palha pela brisa mais suave. Assim também veremos muitos que antes da queda resistiam, ao menos por algum tempo, e combatiam até contra as tentações, mas agora, contraído o mau hábito, sucumbem a qualquer tentação, em toda a ocasião de pecar que se apresente. E por quê? Porque o mau hábito os privou da luz. Diz Santo Anselmo que o demônio procede com certos pecadores como aquele que tem um passarinho preso por um cordel. Ele o deixa voar, mas, quando quer, o faz cair por terra. Tal semelhança, afirma o santo, é aplicável àqueles que são dominados pelo mau hábito. Alguns acrescenta São Bernardino de Sena, que pecam sem que a ocasião se apresente. Compara-os este grande santo aos moinhos de vento que qualquer aragem fez girar e que continuam em movimento mesmo que não haja grão para moer, e, às vezes, até rodam contra a vontade do dono. Estes pecadores, observa São João Crisóstomo, vão forjando maus pensamentos, sem ocasião, sem prazer, quase contra sua vontade, tiranizados pela força do mau hábito. Porque, segundo disse Santo Agostinho, o mau hábito se converte logo em necessidade. O costume, segundo nota São Bernardo, se muda em natureza. Daqui se segue que, assim como ao homem é necessário respirar, assim parece que o pecado se torna necessário para aqueles que habitualmente pecam e se fazem escravos do demônio. Disse escravos, porque os criados trabalham por seu salário. Mas os escravos servem à força, sem paga de espécie alguma. Nisto caem alguns desgraçados, chegam a pecar sem prazer nem desejo. O ímpio, depois de ter caído no abismo dos pecados, tudo despreza. Provérbios 18,3. São João Crisóstomo aplica estas palavras ao pecador obstinado nos maus hábitos, que, mergulhado naquele abismo tenebroso, despreza a correção, os sermões, as censuras, o inferno e até Deus. Menospreza tudo e se torna semelhante ao butre voraz que, longe de fugir do cadáver em que se repasta, prefere que os caçadores o matem. Refere Padre Recúpito, que um condenado à morte,
Indo para o cadafalso, levantou os olhos e, vendo uma donzela formosa, consentiu logo num mau pensamento. O padre Gisolfo conta que um blasfemo, também condenado à morte, proferiu uma blasfêmia no mesmo momento em que o verdugo lançava na escada para enforcá-lo. Com razão, pois, nos diz São Bernardo que é inútil, em geral, rezar pelos pecadores por hábito e que é o melhor pranteá-los como condenados. Como é que eles houveram de sair do precipício em que se lançaram, se perderam a vista? Seria necessário um milagre da graça. Abrirão os olhos no inferno, quando o reconhecimento de sua desgraça só lhes dá de servir para chorar mais amargamente a sua loucura. Afetos e súplicas. Haveis prodigalizado, meu Senhor e Deus, os vossos benefícios, favorecendo-me mais que a outros, e eu, em compensação, vos cumulei de ofensas, injuriando-vos mais que todos. Ó querido coração do meu Redentor, que tão afligido e atormentado fostes na cruz pela perversidade de minhas culpas, concedei-me, por vossos merecimentos, profundo conhecimento e viva dor dos meus pecados. Ah, meu Jesus, estou cheio de vícios, mas vós sois onipotente e podeis encher minha alma do vosso santo amor. Em vós, portanto, confio, porque sois a bondade e misericórdia infinitas. Arrependo-me, soberano bem, de vos ter ofendido e quisera ter morrido antes de pecar. Esqueci-me de vós, mas vós não me esquecestes. Reconheço pela luz com que agora iluminais minha alma. Já que me dais essa luz divina, concedei-me também força para servir-vos fielmente. Prefiro a morte a separar-me de vós, e ponho em vosso auxílio todas as minhas esperanças. Em ti, Domine, speravi, non confundarim a eternum. Em vós espero, Jesus meu, que não hei de ver-me outra vez na confusão da culpa e privado da vossa graça. A vós também me recomendo, ó Maria, nossa Mãe. Em ti, Domina, speravi, non confundarim a eternum. Por vossa intercessão confio, ó esperança nossa, nunca mais me ver na inimizade do vosso divino Filho. Rogai-lhe que antes me envie a morte que permitir tamanha desgraça. Ponto segundo. Os maus hábitos, além disso, endurecem o coração, permitindo Deus justamente em castigo da resistência que se opõe a seus convites. Diz o apóstolo que o Senhor tem misericórdia de quem quer, e endurece a quem quer. Romanos 9,18. Santo Agostinho explica este texto, dizendo que Deus não endurece de um modo imediato o coração daquele que peca habitualmente, mas que o priva da graça em castigo da gratidão e obstinação com que repeliu a que antes lhe havia concedido. E em tal estado o coração do pecador se endurece como se fosse de pedra. Seu coração se endurecerá como pedra, e se apertará como a bigorna do ferreiro. São João 41,15. Sucede assim que, enquanto alguns se enternecem e choram ao ouvir falar do rigor do juízo divino, das penas dos condenados e da paixão de Cristo, os pecadores por hábito nem sequer se comovem. Falam e ouvem falar destas coisas com indiferença, como se disso não se importassem.
e por causa destes golpes do mau costume, a consciência se endurece cada vez mais. São João 41,15. Por conseguinte, nem as mortes repentinas, nem os tormentos, trovões e raios, são capazes de atemorizá-los e fazê-los voltar a si. Ao contrário, mergulharão cada vez mais profundamente no sono da morte em que, perdidos, repousam. Salmo 85,7. O mau hábito sufoca, pouco a pouco, o remorso da consciência de tal modo, que ao pecador habitual os pecados mais enormes não passem de coisas sem importância. Santo Agostinho. Perdem picando, diz São Jerônimo, até essa vergonha que a ação culposa traz consigo naturalmente. São Pedro compara-os ao suíno que se revolve no lamaçal. 2 Pedro 2,22. Pois assim como este animal imundo não percebe o fétido destrumeiro em que se revolve, assim aqueles pecadores são os únicos insensíveis à hediondez de suas culpas, que todas as outras pessoas percebem e detestam. Esse estilo de Saul lhes tira até a faculdade da visão. É, porventura, para admirar, diz São Bernardino, que não voltem a si, nem quando os açoita a mão de Deus. Daí resulta que, em vez de se afligir com seus pecados, ainda se regozijam, se riem e se vangloriam deles. Provérbios 2,14. Que indicam estes sinais de diabólica dureza? Pergunta São Tomás de Vila Nova. São todos sinais de eterna condenação. Teme, pois, meu irmão, que não te suceda esta desgraça. Se tens algum mau hábito, procura libertar-te agora que Deus te chama. Enquanto sentes moça na consciência, regozija-te, porque é indício de que Deus ainda não te abandonou. Urge, porém, corrigir-te e sair o mais breve possível desse estado, de outra maneira gangrenar-se-á a ferida e te verás perdido. Afetos e súplicas. Como poderei, Senhor, agradecer-vos devidamente todas as graças que me haveis concedido, quantas vezes me tendes chamado, e eu resistido, em lugar de servir-vos e amar-vos, por me terdes livrado do inferno e chamado com tanto amor, continuei a provocar vossa indignação e corresponder com ofensas. Não, meu Deus, não. Muitas vezes vos tenho ofendido, não quero ultrajar mais a vossa paciência. Só vós, que sois a bondade infinita, pudestes suportar-me até agora. Mas reconheço que, com justa razão, não podereis continuar a suportar-me. Perdoai-me, pois, meu Senhor e sumo bem, todas as ofensas que vos fiz. De todo o coração me arrependo e proponho não tornar a injuriar-vos. Porventura, hei de continuar a ofender-vos. Aplacai-vos, portanto, Deus de minha alma, não pelos meus merecimentos, que somente valem para o castigo eterno, mas pelos merecimentos do vosso Filho, meu Redentor, nos quais deposito minha esperança. Pelo amor de Jesus Cristo, recebei-me na vossa graça e dai-me a perseverança no vosso amor. Desprendei-me dos afetos impuros e atraí-me inteiramente a vós. Amo-vos, soberano Senhor, excelso, amante das almas, digno de infinito amor. Oh, se vos tivesse amado sempre! Maria,
Nossa Mãe, fazei que não empregue o restante da minha vida em ofender vosso divino Filho, mas somente em amá-lo e chorar os pecados que hei cometido. Ponto terceiro. Privado da luz que nos guia, endurecido o coração, que admira que o pecador tenha mau fim e morra obstinado em suas culpas. Eclesiastes 3,27. Os justos andam sempre pelo caminho reto. Isaías 26,7. Ao contrário, aqueles que pecam habitualmente caminham sempre em linhas tortuosas. Salmo 11,9. Se deixam o pecado por algum tempo, voltam de novo a ele. Pelo que São Bernardo os ameaça com a condenação. Talvez algum deles queira emendar-se antes que lhe chegue a morte. Mas é precisamente nisto que está a dificuldade. O pecador, por hábito, ainda que chegue à velhice, não se emenda. O homem, segundo o caminho que tomou sendo jovem, diz o Espírito Santo, não se afastará dele, mesmo quando for velho. Provérbios 22,6. A razão é que, diz São Tomás de Vilanova, nossas forças são muito débeis, e, portanto, a alma privada da graça não pode abster-se de novos pecados. Além disso, não seria grande loucura se nos propuséssemos jogar e perder voluntariamente todos os nossos haveres, esperando reavê-los na última partida. Não é menor a necessidade de quem vive em pecado e espera reparar tudo no derradeiro instante da vida. Pode, porventura, o etíope mudar a cor de sua pele, ou o leopardo as suas malhas. Tampouco poderá levar vida religiosa aquele que tem costumes perversos inveterados. Jeremias 13,23. Senão que, por fim, se entregará ao desespero e acabará desastrosamente os seus dias. Provérbios 28,14. Comentando São Gregório o seguinte texto do livro de Jó: abriu-me chaga sobre chaga. Caiu sobre mim como um gigante. São João 16,15. Disse: se alguém se vê assaltado por inimigos, mesmo que receba uma ferida, ainda poderá continuar a defender-se. Mas se outra e mais vezes o ferirem, irá perdendo as forças, até que, afinal, cai desfalecido. Assim acontece com o pecado. Depois da primeira ou da segunda queda, resta ainda alguma força ao pecador, assistido sempre por meio da graça. Mas, se continuar pecando, o pecado se converte em gigante. Enquanto o pecador, ao contrário, cada vez mais fraco e coberto de feridas, não pode evitar a morte. Jeremias compara o pecado a uma grande pedra que oprime a alma. Lamentações 3,53. E tão difícil é, acrescenta São Bernardo. Converte-se quem habitualmente peca, como é o homem sepultado debaixo de enormes pedras e destituído de forças para movê-las, é o livrar-se do peso que o esmaga. Estou, portanto, condenado e sem esperança, perguntará, talvez, algum destes infelizes pecadores. Não, se deveras quiseres emendar-te. Mas os males gravíssimos requerem remédios heróicos. Fala-se a um doente em perigo de vida, e se não quer tomar medicamentos, porque ignora a gravidade da moléstia, o médico lhe diz que, se não usar o remédio receitado, morrerá indubitavelmente.
que responderá ao enfermo: estou pronto a obedecer em tudo. Disso depende a minha vida. Meu irmão, a mesma coisa hás de fazer. Se incorres habitualmente em qualquer pecado, estás enfermo e atacado daquele mal que, segundo diz São Tomás de Vilanova, raras vezes se cura. Achas-te em grande risco de condenação. Se quiseres, entretanto, curar-te, eis aqui o remédio. Não deves esperar um milagre da graça. Impede evitar resolutamente as ocasiões perigosas, fugir das más companhias e resistir às tentações, recomendando-te a Deus. É preciso que te confesses a miúdo, que faças cada dia a leitura espiritual e te entregues à devoção da Virgem Santíssima, pedindo-lhe continuamente que te alcance forças para não recair. É necessário que te domines e empregues violência. Do contrário, incorrerás na ameaça do Senhor, morrereis em vosso pecado. São João 8,21. Se não aplicares agora o remédio, quando Deus te ilumina, mais tarde dificilmente poderás remediá-lo. Ouve a voz do Senhor que te diz como a Lázaro: vem para fora. Pobre pecador já morto, sai do sepulcro de tua vida. Responde depressa e entrega-te a Deus. Teme que não seja este o último apelo que te faz. Afetos e súplicas. Hei de esperar, ó meu Deus, que me abandoneis e condeneis ao inferno. Ó Senhor, esperai por mim. Quero mudar de vida e entregar-me a vós. Dizei-me o que devo fazer, pois quero pô-lo em prática. Sangue de Jesus Cristo, ajudai-me, Virgem Maria, advogada dos pecadores, socorrei-me, e vós, Padre Eterno, pelos merecimentos de Jesus e Maria, tende misericórdia de mim. Arrependo-me, ó Deus de infinita bondade, de vos ter ofendido e amo-vos sobre todas as coisas. Perdoai-me, por amor de Cristo, e concedei-me o dom do vosso amor. Inspirai-me também grande temor de minha condenação eterna, se viesse a ofender-vos de novo. Dai-me, meu Deus, luz e força, que tudo espero da vossa misericórdia. Já que tantas graças me outorgastes quando eu vivia afastado de vós, muitas mais espero agora, quando eu volto ao vosso seio, resolvido a que sejais meu único amor. Amo-vos, meu Deus, minha vida e meu tudo. Amo-vos também, Maria, nossa Mãe. Em vossas mãos encomendo minha alma para que, por vossa intercessão, a preserveis de cair na desgraça do desafeto de Deus.